Imagine que você é um império. Você ainda tem sultões, exércitos, palácios, bandeiras hasteadas sobre 3 continentes. Seu território se estende dos Balcãs à Península Arábica, do norte da África ao Cáucaso. Você sobreviveu por 600 anos. Sua capital, Istambul, é a maior cidade do mundo. Sua cultura é sofisticada, sua história é gloriosa. Mas uma manhã você percebe que algo está errado. Os coletores de impostos mais confiáveis do seu país não respondem a você. Eles respondem a um conselho onde europeus ocupam os assentos. Eles coletam o dinheiro primeiro. Impostos sobre sal, monopólios de tabaco, impostos de selo, receitas alfandegárias, os fluxos de renda mais confiáveis do seu império. E só depois que os credores são pagos, só depois que os detentores de títulos estrangeiros em Londres e Paris recebem sua parte, é que algo chega ao tesouro imperial. Este é o choque central. É assim que o Império Otomano não apenas perdeu guerras, ele perdeu alavancas, a capacidade de controlar seus próprios recursos. E uma vez que isso se foi, sua soberania se torna condicional e seu futuro é decidido por outras pessoas. Ao final deste vídeo, você entenderá como a dívida criou um canal direto das finanças britânicas e europeias para a administração otomana. Como uma crise que começou com empréstimos para modernizar, terminou com estrangeiros controlando os fluxos de receita do império. Como a alavancagem financeira se transformou em controle político. E por que historiadores dizem que a Grã-Bretanha comprou o Oriente Médio sem conquistá-lo da maneira antiga, sem exércitos massivos ocupando cada cidade, sem as ferramentas tradicionais de expansão imperial? Porque conquista não é a única maneira de controlar território. Se você controla as receitas, você controla as opções. Se você controla as opções, você controla a política. E se você controla a política por tempo suficiente, você pode moldar o futuro político sem governar diretamente cada rua. Em meados do século XIX, o Império Otomano não era o Estado moribundo, atrasado e incompetente que é frequentemente retratado na história popular. Isso é uma caricatura. A realidade era mais complexa e mais trágica. O Império Otomano era um Estado enorme, multiétnico, multirreligioso, tentando desesperadamente se modernizar, enquanto estava sob enorme pressão externa e interna. As potências europeias estavam se industrializando a uma velocidade impressionante, construindo ferrovias que conectavam mercados e moviam exércitos, formando exércitos profissionais permanentes com armas e treinamento modernos, criando sistemas financeiros sofisticados que podiam mobilizar capital através de títulos, mercados de ações e bancos centrais. O equilíbrio de poder estava mudando e os otomanos entenderam que tinham que se adaptar ou seriam deixados para trás, conquistados, divididos. Reforma custava dinheiro. Construir infraestrutura moderna, ferrovias, telégrafos, portos, custava dinheiro. Treinar novos exércitos com armas e táticas europeias custava dinheiro. Expandir sistemas educacionais para criar administradores e oficiais alfabetizados custava dinheiro. E guerra, que o Império enfrentava repetidamente em múltiplas frentes, custava mais dinheiro de todos. Estados modernos não lutavam mais apenas com canhões e soldados, eles lutavam com crédito. A capacidade de emprestar, de mobilizar recursos além da receita tributária imediata, de sustentar operações militares por anos, estava se tornando uma arma fundamental de arte de governo. Nações, com acesso a mercados de capital, podiam gastar mais e durar mais que nações sem esse acesso. O Império Otomano precisava entrar nesse mundo. Precisava de acesso ao capital europeu. E a porta se abriu durante a Guerra da Crimeia na década de 1850. O Império, aliado com a Grã-Bretanha e França contra a expansão russa, encontrou-se financiando um conflito grande, caro e prolongado. A guerra drenou os recursos otomanos. As receitas tributárias não podiam cobrir despesas militares. Métodos tradicionais de financiamento, confiscos, taxas de emergência, desvalorização, não eram suficientes e criavam seus próprios problemas. Então, o governo otomano tomou uma decisão fatídica. Recorreu aos mercados de capital europeus e emitiu seus primeiros grandes empréstimos externos. Bancos britânicos e franceses subscreveram títulos otomanos. Investidores europeus os compraram. O dinheiro fluiu para Istambul. O Império pagou seus soldados, comprou armas, sustentou o esforço de guerra e funcionou. Os empréstimos permitiram que os otomanos permanecessem na luta. A guerra foi vencida, ou pelo menos não perdida. O Império sobreviveu à crise imediata. E esse sucesso foi perigoso, porque quando uma solução arriscada tem sucesso na primeira vez, ela para de parecer arriscada. Torna-se precedente, torna-se política. Emprestar passou de medida de emergência para a prática normal. Quando o dinheiro ficava curto, quando uma crise emergia, quando as receitas caíam abaixo das despesas, a resposta se tornava automática. Emprestar, emitir títulos, refinanciar. O Império estava aprendendo a usar o crédito europeu, mas também estava se tornando dependente dele.
O Império entrou em um mundo novo, um mundo onde as finanças europeias tratavam estados soberanos como tomadores de empréstimos com obrigações, requisitos de garantia e consequências por falha. Títulos otomanos foram vendidos a milhares de investidores individuais em toda a Europa, funcionários públicos britânicos aposentados, comerciantes franceses, banqueiros alemães. Esses investidores se organizaram em comitês de detentores de títulos. Eles fizeram lobby com seus governos. Eles monitoravam as finanças otomanas. Eles esperavam que seus títulos fossem honrados, seus juros pagos em dia, seu principal protegido. E se um Estado não pudesse pagar, se o default se aproximasse, eles esperavam que seus governos interviessem, para pressionar o devedor, para proteger os interesses dos detentores de títulos. Isso criou uma economia política onde dívida privada se tornou uma questão de preocupação estatal, onde crise financeira poderia desencadear crise diplomática. Isso não era caridade, isso não era parceria entre iguais. Era um sistema, e os otomanos estavam entrando em uma máquina que não entendiam completamente. Uma máquina projetada por credores, operada por credores e estruturada para beneficiar credores. Entre o Banco Otomano, fundado em 1856 como Banco de Constantinopla, uma instituição puramente britânica. Mais tarde, reorganizado em 1863 no Banco Imperial Otomano, um empreendimento conjunto franco-britânico. O banco se tornou a interface crítica entre o Estado otomano e o capital europeu. O Banco Otomano emitia empréstimos ao governo, gerenciava pagamentos de dívidas, mantinha depósitos estatais, financiava projetos de infraestrutura. Em vários momentos, até emitiu moeda otomana, agindo como um proto-banco central. A instituição ficava na interseção da governança otomana e das finanças europeias. Aqui está o que importa. O Estado otomano não estava apenas emprestando dinheiro. Estava emprestando através de instituições projetadas na linguagem do credor, de acordo com a lógica do credor. Contratos eram escritos segundo padrões legais europeus, executáveis em tribunais europeus. Requisitos de garantia eram especificados. Mecanismos de supervisão eram incorporados. Taxas de juros eram definidas. Penalidades por inadimplência eram definidas. Os termos eram estabelecidos pelas pessoas emprestando o dinheiro, não pelas pessoas tomando emprestado. E essa assimetria seria decisiva. O empréstimo acelerou através das décadas de 1860 e 1870. No início, empréstimos financiavam investimentos específicos e produtivos. Ferrovias conectando Istambul aos mercados europeus, portos para facilitar o comércio, linhas telegráficas para a comunicação. Estes eram projetos de construção nacional. Infraestrutura que poderia, em teoria, gerar crescimento econômico e receita tributária para pagar os empréstimos. Então, empréstimos começaram a financiar programas de desenvolvimento mais amplos, reformas administrativas, modernização militar, expansão educacional. Estes eram menos diretamente geradores de receita, mas ainda caíam na categoria de fortalecimento do Estado. Então, os empréstimos começaram a cobrir déficits orçamentários ordinários, a lacuna entre o que o governo coletava em impostos e o que gastava em operações. Este era um sinal de alerta. Emprestar para construir infraestrutura é investimento. Emprestar para cobrir despesas operacionais é dependência. E, eventualmente, novos empréstimos estavam sendo emitidos principalmente para servir empréstimos mais antigos, para pagar juros sobre dívida anterior, para refinanciar títulos vencendo. A dívida estava se acumulando, o império estava em uma esteira e sua saúde fiscal estava se deteriorando ano após ano. Mas na superfície, tudo parecia administrável. Receitas continuavam vindo das províncias, novos empréstimos continuavam sendo emitidos, detentores de títulos continuavam sendo pagos. O governo otomano continuava pagando seus soldados, seus burocratas, seus fornecedores. A maquinaria do Estado continuava funcionando. A missão havia mudado silenciosamente. De emprestar para modernizar, para emprestar para manter o Estado funcionando como está. De investimento para manutenção para sobrevivência. E quando a dívida para de ser uma ferramenta que você usa e começa a ser uma necessidade da qual você depende, a relação de poder se inverte fundamentalmente. Você não está mais usando o credor. O credor está usando você. No início da década de 1870, a pressão estava se tornando insuportável. O governo otomano estava gastando significativamente mais do que coletava. Serviço da dívida, os pagamentos de juros sobre empréstimos acumulados, consumiam uma parcela cada vez maior da receita. Algumas estimativas sugerem que em meados da década de 1870, o serviço da dívida sozinho estava consumindo 40% a 50% da receita do governo. Isso significava que metade do dinheiro coletado de súditos otomanos era imediatamente enviado para detentores de títulos estrangeiros. Refinanciamento se tornou mais difícil à medida que investidores europeus ficavam cada vez mais nervosos sobre a solvência otomana. A classificação de crédito do império estava caindo
Novas emissões de títulos exigiam taxas de juros mais altas para atrair compradores. O custo do empréstimo estava subindo exatamente quando o Império precisava emprestar mais. Algo tinha que quebrar. E em outubro de 1875, quebrou. O governo otomano anunciou que não podia mais fazer pagamentos completos em sua dívida externa. Um default parcial. Pagamentos seriam reduzidos. Detentores de títulos sofreriam perdas. O Império admitiu o que os mercados financeiros já suspeitavam. Estava insolvente. Isso desencadeou caos imediato nos mercados financeiros europeus. Títulos otomanos, que haviam sido considerados investimentos relativamente seguros, colapsaram em valor. Detentores de títulos, muitos deles poupadores de classe média e aposentados em toda a Grã-Bretanha e França, perderam somas substanciais. Jornais relataram o escândalo. Políticos enfrentaram pressão de eleitores que haviam investido em dívida otomana supondo que era apoiada por um grande império. Detentores de títulos se organizaram, formaram comitês, contrataram advogados, fizeram lobby com seus governos em Londres e Paris. Exigiram ação, queriam seu dinheiro e queriam que seus governos forçassem os otomanos a pagar. Mas aqui fica interessante, onde a história se torna mais que apenas uma crise financeira. Em uma crise de dívida, até a aritmética se torna um campo de batalha. Quando um Estado entra em default, questões imediatas surgem. Qual é o tamanho real da dívida? Quais obrigações são legítimas? Como devem ser avaliadas? O que o Estado pode realisticamente pagar? Estas parecem questões técnicas, objetivas, mas não são. Todo cálculo, todo método contábil, toda interpretação legal favorece algumas partes e desfavorece outras. Detentores de títulos queriam a dívida calculada pelo valor nominal completo, mais todos os juros acumulados. O governo otomano queria reduzir o principal e reduzir as taxas de juros. Governos europeus tinham seus próprios interesses estratégicos, que não se alinhavam perfeitamente nem com detentores de títulos, nem com os otomanos. Especialistas financeiros, advogados e diplomatas lutaram sobre os próprios números. Diferentes grupos produziram diferentes estimativas da dívida total, diferentes metodologias para calcular o que era devido. O processo não era neutro, era político, e o resultado determinaria quem pagava, quem lucrava e quem controlava as finanças do império daqui para frente. Negociações se arrastaram por anos. Múltiplas propostas foram apresentadas e rejeitadas. O governo otomano estava em posição fraca. Precisava de acesso aos mercados de crédito europeus. Precisava de apoio político das potências europeias. Não podia simplesmente abandonar a dívida sem consequências severas. Finalmente, em dezembro de 1881, um acordo foi alcançado. O governo otomano emitiu o Decreto de Muharrem, nomeado após o mês islâmico em que foi assinado. O decreto foi uma reestruturação abrangente da dívida externa do Império. A dívida total foi reduzida de aproximadamente 251 milhões de libras otomanas para cerca de 106 milhões de libras, um corte significativo para os detentores de títulos. Mas esses detentores de títulos agora teriam algo mais valioso que promessas. Eles teriam controle. O decreto atribuiu receitas específicas para servir a dívida reestruturada. Estas não eram promessas vagas, eram fluxos de receita concretos e nomeados: o imposto sobre sal, o monopólio do tabaco, impostos de selo, impostos sobre produção de seda, impostos sobre bebidas alcoólicas, impostos de pesca, tributos de certas províncias. Essas receitas foram legalmente separadas do Tesouro Geral Otomano e dedicadas exclusivamente ao serviço da dívida. E criticamente, devastadoramente, essas receitas foram colocadas sob o controle de uma nova instituição criada pelo decreto: a Administração da Dívida Pública Otomana, a ADEPO. É aqui que a história muda. É aqui que dívida se torna controle. A ADPO não era uma instituição otomana, era uma organização internacional estabelecida pelas nações credoras para gerenciar receitas otomanas em nome dos detentores de títulos. A ADPO era governada por um conselho. O conselho tinha representantes das principais nações detentoras de títulos: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, Holanda, Bélgica. O próprio Império Otomano tinha representação, mas era superado em votos. O poder real estava com as nações credoras, porque elas detinham a dívida e os votos. A ADPO empregava milhares de pessoas, em seu auge. Mais de 5.000 burocratas e coletores de impostos trabalhando em todo o império. Estabeleceu escritórios em cada grande cidade e centro comercial. Construiu um aparato administrativo que rivalizava com a própria capacidade de arrecadação de receitas do governo otomano. E aqui está o que a tornava diferente de uma agência governamental normal. A ADPO não respondia ao sultão, não reportava ministros otomanos, operava com autonomia, protegida por tratado internacional. Seus funcionários eram frequentemente europeus ou cristãos locais,
e minorias, que eram vistos como mais confiáveis da perspectiva dos credores. Suas operações eram eficientes, modernas, baseadas em métodos burocráticos europeus. A ADPO coletava as receitas designadas diretamente. Impostos sobre sal pagos por súditos otomanos iam direto para escritórios da ADPO. Receitas do monopólio do tabaco iam para a ADPO. Impostos de selo, taxas alfandegárias, todos coletados por agentes da ADPO. O dinheiro nunca tocava o tesouro otomano. Ia diretamente para contas controladas pelos representantes dos detentores de títulos. Isso não era apenas pagar dívidas, era terceirizar soberania. O Império havia deixado estrangeiros sentarem entre seus impostos e seu tesouro. E uma vez que isso aconteceu, a relação fundamental entre o governo otomano e seus súditos mudou. Imagine ser um contribuinte otomano. Você paga seu imposto sobre sal, um imposto que existiu por séculos, que financiou os exércitos e a administração do Império. Mas agora, esse dinheiro não vai para Istambul. Vai para um escritório dirigido por estrangeiros que o enviam para detentores de títulos em Londres e Paris. Sua obrigação tributária para com seu próprio governo foi redirecionada para beneficiar investidores estrangeiros. Da perspectiva do governo otomano, o problema era ainda mais agudo. As receitas mais confiáveis e facilmente coletadas no Império estavam agora fora de alcance. Sal, tabaco, selos, alfândega. Estes eram os impostos que realmente eram pagos consistentemente. Impostos agrícolas eram difíceis de coletar e variavam com as colheitas. Taxas de emergência criavam reação negativa. Mas sal e tabaco, todo mundo comprava sal e tabaco. As receitas eram estáveis e previsíveis, e agora pertenciam à ADPO. O governo otomano tinha que financiar todo o resto: o militar, a burocracia, infraestrutura, educação, bem-estar, tudo, com o que sobrava. E o que sobrava nunca era suficiente. O Império estava constantemente lutando, constantemente tendo que se virar com recursos inadequados, constantemente incapaz de financiar completamente suas prioridades. Aqui está o que comprou realmente significa neste contexto. Não é que a Grã-Bretanha literalmente comprou o Império Otomano da maneira que você compraria uma propriedade. É que a Grã-Bretanha, junto com outras nações credoras europeias, ganhou controle de funções governamentais críticas através de mecanismos financeiros. O controle tomou 3 formas: prioridade de fluxo de caixa, alcance administrativo e portal de investimento. Prioridade de fluxo de caixa significava que as receitas mais confiáveis iam para o serviço da dívida, antes de qualquer outra coisa. O sultão podia emitir ordens, mas não podia financiá-las completamente porque o dinheiro já estava comprometido. Detentores de títulos europeus tinham a primeira reivindicação sobre recursos otomanos. As próprias necessidades do império vinham em segundo lugar. Alcance administrativo significava que a ADPO se tornou uma das burocracias mais poderosas e eficientes dentro do território otomano. Tinha melhor manutenção de registros que muitos ministérios otomanos. Pagava seus funcionários de forma mais confiável. Operava com padrões europeus de eficiência e transparência, pelo menos para com seus supervisores europeus. Em algumas regiões, funcionários da ADPO eram mais presentes e mais eficazes que administradores otomanos. A ADPO construiu infraestrutura para facilitar a coleta de receitas, armazéns para tabaco, escritórios para processamento de impostos, redes de comunicação. Tornou-se um Estado dentro de um Estado, um enclave de prática administrativa europeia dentro de uma casca legal otomana. Portal de investimento significava que a ADPO e as redes financeiras conectadas a ela se tornaram intermediários essenciais para qualquer um querendo fazer negócios em território otomano. Se você era uma empresa europeia querendo construir uma ferrovia, precisava de financiamento. Esse financiamento frequentemente vinha através de bancos conectados às redes de detentores de títulos, os mesmos bancos que gerenciavam a dívida otomana. Se você queria uma concessão para explorar recursos minerais, para operar um serviço público, para estabelecer uma operação comercial, você navegava em um mundo onde as finanças europeias haviam se incorporado à vida econômica otomana. A ADPO não estava apenas coletando impostos. Estava conectada a um aparato mais amplo de penetração econômica europeia. Deixe-me dar a você uma noção de escala. Na época do default de 1875, detentores de títulos britânicos e franceses conjuntamente detinham quase 90% da dívida externa otomana. 90%. Os 10% restantes estavam espalhados entre outros investidores europeus. Isso significa que o centro de gravidade do poder credor estava esmagadoramente concentrado em Londres e Paris. O destino financeiro do Império Otomano estava sendo decidido em capitais europeias. Preços de títulos eram definidos nos mercados de Londres. Termos de reestruturação eram negociados em Paris. A política fiscal do Império exigia a aprovação de comitês de investidores europeus e seus representantes governamentais.
Se a maior parte da sua dívida é mantida em Londres e Paris, então suas opções políticas são limitadas pelo que Londres e Paris aceitarão. Sua capacidade de tomar decisões independentes se erode. Você está negociando, não decidindo. Está pedindo permissão, não exercendo soberania. E essa dependência financeira criou alavancagem política. Quando o governo otomano queria perseguir políticas que as potências europeias se opunham, essas potências podiam ameaçar cortar o crédito, desencadear crises financeiras, tornar a vida difícil através dos mecanismos de dívida e finanças. Este é poder suave em sua forma mais pura. Você não precisa invadir se pode falir. Você não precisa ocupar se pode restringir. Dependência financeira cria uma hierarquia que parece voluntária, mas não é. O devedor é formalmente independente, mas funcionalmente subordinado. Agora vamos conectar isso ao Oriente Médio, especificamente a questão de como a Grã-Bretanha comprou a região sem conquista tradicional. A ADEPO controlava receitas de todo o império. Isso incluía receitas de províncias no que mais tarde se tornaria Iraque, Síria, Palestina, Líbano, Jordânia, impostos sobre sal de Basra, receitas de tabaco de Alepo, taxas alfandegárias de Jaffa e Haifa. Estas eram províncias otomanas sob soberania otomana. Mas o dinheiro que geravam estava prometido a credores europeus. Quando a Primeira Guerra Mundial veio e o Império Otomano entrou do lado da Alemanha e Áustria-Hungria, a Grã-Bretanha e seus aliados se tornaram inimigos dos otomanos. Forças britânicas invadiram territórios otomanos. Elas ocuparam Mesopotâmia, Palestina, partes da Síria. Quando a guerra terminou em 1918, tropas britânicas controlavam vastas extensões de antigo território otomano. E aqui é onde finanças e geopolítica se intersectaram. Esses territórios tinham fluxos de receita que estavam legalmente prometidos a detentores de títulos da dívida otomana. Muitos desses detentores de títulos eram britânicos. As reivindicações não desapareceram só porque o império colapsou. Elas se tornaram parte do acordo pós-guerra. Registros parlamentares na Grã-Bretanha discutem isso explicitamente. Debates sobre o que fazer com territórios otomanos ocupados incluem referências a receitas que haviam sido atribuídas a detentores de títulos otomanos. Os arranjos fiscais estabelecidos pela ADEPO se tornaram parte da paisagem política e legal que a Grã-Bretanha teve que navegar ao decidir o futuro da região. Isso criou uma ponte, uma conexão entre o regime de dívida da década de 1880 e o mapa político desenhado na década de 1920. As reivindicações financeiras deram à Grã-Bretanha e França uma participação, um interesse legal e econômico em como os territórios otomanos foram organizados após a guerra. Fluxos de caixa vinculados a províncias específicas criaram incentivos para controlar essas províncias. A Grã-Bretanha não precisava conquistar o Iraque com uma campanha militar massiva se já tinha reivindicações financeiras sobre receitas iraquianas. Não precisava lutar por cada cidade na Palestina se a infraestrutura fiscal já estava parcialmente vinculada a credores europeus. A transição da administração da dívida para o controle político não foi um grande salto. Não foi uma continuação de um relacionamento existente. O acordo Sykes-Picot, o acordo secreto entre Grã-Bretanha e França para dividir territórios árabes otomanos, não era apenas sobre ambição imperial. Era também sobre alocar ativos, incluindo ativos financeiros, sobre os quais ambas as potências tinham reivindicações através da estrutura da dívida. O sistema de mandatos, criado após a Primeira Guerra Mundial, onde a Grã-Bretanha assumiu mandatos sobre Iraque e Palestina, e a França assumiu mandatos sobre Síria e Líbano, formalizou o controle que as finanças já haviam começado. Os mandatos foram apresentados como administrações temporárias, preparando territórios para a independência. Mas também protegiam interesses econômicos europeus, incluindo reivindicações de detentores de títulos. Este é o mecanismo. É assim que a Grã-Bretanha comprou o Oriente Médio. Não através de uma compra dramática, não através de um tratado onde os otomanos venderam território, mas através de um processo de décadas, onde dívida criou alavancagem criou controle, e controle foi formalizado quando o império colapsou. Neste estágio da história, vamos ser claros sobre o que o Estado otomano podia e não podia fazer. O governo ainda podia emitir ordens, o sultão ainda sentava no trono, ministros ainda se reuniam e tomavam decisões, governadores ainda administravam províncias. O império ainda existia como uma entidade legal e política, mas o governo não podia financiar livremente suas prioridades. Estava dirigindo um navio onde a sala de máquinas respondia a outra pessoa. Cada decisão política tinha que considerar a restrição fiscal imposta pelo serviço da dívida. Cada operação militar tinha que ser financiada com receitas já inadequadas. Cada iniciativa de reforma competia com obrigações existentes. As últimas décadas do Império, da década de 1880 à Primeira Guerra Mundial, pareciam triagem permanente.
uma luta constante para equilibrar demandas concorrentes com recursos insuficientes. Reforma versus estabilidade. O império precisava se modernizar para sobreviver. Mas reformas custavam dinheiro e criavam resistência de interesses arraigados. Cada tentativa de modernizar o militar, a administração, a economia, tinha que ser pesada contra o risco de instabilidade. Segurança versus solvência. Ameaças externas eram constantes. A Rússia pressionava do norte. Grã-Bretanha e França competiam por influência. Movimentos nacionalistas nos Balcãs ameaçavam a integridade territorial. Mas operações militares exigiam financiamento que o império não tinha. Autoridade central versus realidades locais. O império era vasto e diverso. Manter controle de Istambul sobre províncias distantes exigia capacidade administrativa e recursos financeiros. Mas a ADP havia tomado as receitas mais confiáveis. Governadores provinciais frequentemente operavam com autonomia significativa por necessidade, não por política. Diplomacia versus dependência. O império tentava jogar as potências europeias umas contra as outras, usar diplomacia para preservar a independência, mas dependência financeira limitava opções diplomáticas. Quando você deve dinheiro à Grã-Bretanha e França, é difícil se opor firmemente aos interesses britânicos e franceses. Cada decisão era uma troca. Cada problema era complicado pela crise fiscal subjacente. O império estava tentando se fortalecer enquanto seus recursos mais confiáveis estavam prometidos a estrangeiros. E pressões externas continuavam se intensificando. Movimentos nacionalistas nos Balcãs ganhavam força, apoiados pela Rússia e Áustria-Hungria. Grécia, Sérvia, Bulgária, Romênia, todas se separaram ou ganharam autonomia em crises sucessivas. Cada perda reduzia a base de receita do império, piorando a situação fiscal. A penetração econômica por empresas europeias acelerou. Ferrovias, construídas por firmas europeias, sob concessões que davam a essas firmas controle sobre rotas e receitas. Bancos, companhias de seguros, casas comerciais, todas expandindo operações em território otomano, frequentemente com vantagens negociadas através de pressão diplomática europeia. O império estava sendo dilacerado por dentro e pressionado por fora, e sua fraqueza fiscal tornava cada problema mais difícil de resolver. Quando você não pode financiar seu militar adequadamente, não pode defender seu território. Quando você não pode pagar seus administradores, a corrupção aumenta. Quando você não pode investir em desenvolvimento, sua economia fica ainda mais para trás. Quando a soberania financeira é fraturada, a soberania política se torna negociável sob estresse. Este processo não era único ao Império Otomano. Estava acontecendo em outros lugares também. O Egito caiu sob controle britânico através de um caminho similar de dívida para a ocupação. A Tunísia se tornou um protetorado francês após crise fiscal. A Pérsia lutou com influência financeira europeia. Mas o caso otomano foi o mais dramático devido ao tamanho do império e à escala do regime de dívida. Agora vamos abordar a questão da intenção. Foi uma conspiração deliberada? A Grã-Bretanha pretendia desde o início usar a dívida como uma ferramenta de conquista? A resposta é mais complexa que um simples sim ou não. As finanças europeias e governos europeus não eram atores monolíticos com um único plano coordenado. Detentores de títulos britânicos queriam seu dinheiro. Bancos britânicos queriam oportunidades de empréstimo lucrativas. Políticos britânicos queriam proteger interesses britânicos e investidores britânicos. Mas também tinham preocupações estratégicas sobre o equilíbrio de poder, sobre a expansão russa, sobre manter rotas comerciais. A Grã-Bretanha e as finanças europeias exploraram oportunidades criadas pela fraqueza fiscal otomana. Essas oportunidades eram reais. Os mecanismos eram legais de acordo com o direito internacional da época. A alavancagem era financeira, não militar. E funcionou. A Grã-Bretanha não precisava planejar cada passo com antecedência. A lógica da dívida e alavancagem financeira tem seu próprio momento. Uma vez que um devedor se torna dependente, uma vez que receitas são prometidas, uma vez que controle administrativo passa para credores, o relacionamento evolui em direções previsíveis. O poder flui em direção àqueles que controlam o dinheiro. O relacionamento de longa data da Grã-Bretanha com o Império Otomano tornou esse processo mais fácil. Redes comerciais entre as duas regiões remontavam a séculos. Comerciantes britânicos operavam em mercados otomanos desde o século XVI. Relacionamentos de crédito, laços comerciais, conexões diplomáticas, todos precediam a crise de dívida do século XIX. Então, quando o Império precisava emprestar, instituições financeiras britânicas eram parceiros naturais. Quando o Império entrou em default, detentores de títulos britânicos tinham a organização e influência política para proteger seus interesses. Quando o Império colapsou, a Grã-Bretanha tinha a infraestrutura, os relacionamentos e as reivindicações para entrar no vácuo.
Isso não foi repentino. Foi o culminar de uma longa evolução de relacionamentos econômicos e políticos que se aprofundaram em controle quando a solvência otomana falhou. Aqui está o clímax da história. O momento que define tudo. Um império que uma vez coletou tributo de estados vassalos em 3 continentes, estava agora prometendo suas próprias receitas básicas a credores estrangeiros. A reversão estava completa. A inversão da relação de poder era total. E essa reversão tornou tudo mais possível. Cada concessão feita após esse ponto, cada pedaço de território perdido, cada intervenção externa, tudo foi facilitado pela subordinação fiscal subjacente. O império não podia se defender adequadamente porque não podia financiar seu militar. Não podia resistir à pressão porque precisava de acesso contínuo ao crédito. Não podia jogar as potências europeias umas contra as outras porque devia dinheiro a todas elas. Quando a Primeira Guerra Mundial veio, o Império Otomano entrou do lado da Alemanha. Em parte porque a Alemanha parecia ser a única grande potência disposta a apoiar a independência otomana sem extrair concessões financeiras. Grã-Bretanha e França já estavam entrincheiradas através da dívida. A Rússia era um inimigo tradicional. A Alemanha ofereceu aliança e investimento sem a bagagem de reivindicações de detentores de títulos. Foi uma aposta desesperada e falhou catastroficamente. A derrota do Império na Primeira Guerra Mundial levou à sua dissolução formal. O Tratado de Sèvres, em 1920, e as negociações subsequentes dividiram territórios otomanos. O coração turco eventualmente se tornou a República da Turquia, sob Mustafa Kemal Atatürk. Mas as províncias árabes foram divididas entre Grã-Bretanha e França, sob o sistema de mandatos. A Grã-Bretanha assumiu o controle da Mesopotâmia, que se tornou Iraque, e Palestina, que incluía o que mais tarde seria dividido em Israel, Palestina e Jordânia. A França tomou Síria e Líbano. Estes não eram colônias no sentido formal. Eram mandatos, supostamente administrações temporárias, mas na prática eram possessões imperiais. E a divisão, a alocação de territórios, refletia tanto interesses estratégicos quanto reivindicações econômicas construídas ao longo de décadas. A infraestrutura financeira de dívida e controle de receita criou relacionamentos, padrões de influência que moldaram o acordo político. Oficiais britânicos administrando o Iraque tinham que lidar com sistemas fiscais que haviam estado parcialmente sob controle da ADPO, fluxos de receita que haviam sido prometidos a detentores de títulos, concessões econômicas concedidas a empresas europeias. O mandato não estava começando do zero, estava herdando e reorganizando estruturas existentes de penetração econômica europeia. É isso que as pessoas querem dizer quando dizem que a Grã-Bretanha comprou o Oriente Médio. Não é uma única transação, é um processo. Décadas de alavancagem financeira criando dependência econômica criando restrições políticas sendo formalizadas em controle territorial quando o Império colapsou. A Grã-Bretanha não precisava possuir cada pedaço de território como um proprietário. Precisava controlar os gargalos fiscais, os fluxos de receita, os pontos de decisão que determinavam o que o governo otomano podia se dar ao luxo de fazer. Uma vez que você controla isso, uma vez que está dentro da maquinaria financeira do Império, você tem influência que a ocupação militar sozinha não pode fornecer. E você pode manter essa influência a menor custo. Soldados são caros. Ocupar território cria resistência e rebelião. Mas dívida é silenciosa. Controle administrativo é burocrático. A alavancagem financeira funciona através de livros, razão e contratos, não baionetas. O Império Otomano não apenas ficou sem dinheiro, ficou sem espaço para escolher. E quando um império perde a capacidade de escolher seu próprio caminho, quando suas opções são determinadas pela necessidade de satisfazer credores estrangeiros, quando suas receitas são coletadas por instituições controladas por estrangeiros, ele não é mais soberano em nenhum sentido significativo. Ainda existe nos mapas. Diplomatas ainda negociam com ele. Ainda tem um governo. Mas a substância da soberania se foi. Está sendo administrado, gerenciado, direcionado por forças além de suas fronteiras. Essa é a verdadeira história da armadilha da dívida otomana. E é assim que a Grã-Bretanha comprou o Oriente Médio sem disparar um tiro. Não através de conquista militar tradicional, embora o poder militar tenha desempenhado um papel, eventualmente, mas através de dívida, alavancagem financeira, controle administrativo e a acumulação paciente de influência ao longo de décadas. O Império emprestou para se modernizar, emprestou para sobreviver, emprestou para permanecer competitivo em um mundo onde as finanças estavam se tornando uma arma, e no processo entregou as alavancas da governança, a capacidade de controlar seus próprios recursos.
a capacidade de tomar decisões independentes. O empréstimo que parecia salvação na década de 1850 tornou-se subordinação na década de 1880. As instituições que pareciam parcerias, o Banco Otomano, a ADPO, os comitês de detentores de títulos, tornaram-se instrumentos de controle estrangeiro. E o império que havia governado por 6 séculos foi desmantelado não principalmente por exércitos, embora exércitos tenham terminado o trabalho, mas por livros-razão, contratos de títulos, atribuições de receita e o poder silencioso e implacável das finanças. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou e os tratados foram assinados e os mandatos foram estabelecidos, a Grã-Bretanha controlava Iraque e Palestina, não apenas porque suas tropas os haviam ocupado, mas porque havia passado décadas incorporada na estrutura fiscal desses territórios. A dívida havia criado uma base. A guerra criou a oportunidade. E o acordo pós-guerra formalizou o que as finanças já haviam começado. Esta é a lição da experiência otomana. O império moderno nem sempre parece conquista. Às vezes parece resgate, como investimento, como parceria. Até você perceber que o resgate veio com condições, o investimento veio com controle e a parceria nunca foi entre iguais. O Império Otomano nos ensina que a soberania pode ser entregue em incrementos tão pequenos que parecem gerenciáveis. Um empréstimo de cada vez, um fluxo de receita de cada vez, uma concessão administrativa de cada vez. Até você olhar para cima e perceber que não está mais no controle de seu próprio Estado. E então é tarde demais. Os credores estão dentro do seu governo, as receitas estão prometidas, as opções se estreitaram para quase nada. E o império que uma vez se estendia por 3 continentes está negociando os termos de sua própria dissolução com as pessoas a quem deve dinheiro. É assim que a Grã-Bretanha comprou o Oriente Médio. Através de paciência, através de finanças, através de alavancagem acumulada ao longo de décadas. E quando o momento chegou, quando o império finalmente colapsou sob o peso da guerra e tensão interna, a Grã-Bretanha já estava posicionada para herdar as peças que queria, não através da glória da conquista, através da matemática da dívida.